Olá, no programa de hoje vamos falar sobre vacinação. As vacinas mudaram a história da humanidade, salvando milhares de vidas. Elas ajudam a prevenir doenças graves e são, portanto, grandes aliadas na nossa saúde. Saiba sobre a importância de se prevenir contra a febre amarela, contra a gripe, entre tantas outras vacinas. A partir de agora. E a nossa convidada de hoje para falar sobre vacinação é a médica infectologista pediatra, doutora Sônia Faria. Doutora, muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Para começar, eu gostaria de saber da senhora qual é a importância das vacinas na nossa vida. Nós podemos resumir em uma frase: prevenir doenças. Nós temos um histórico hoje de controle de doenças que alguns anos atrás matavam ou deixavam sequelas. Posso citar poliomielite, tétano, difteria, o próprio sarampo e tantas outras. Essas doenças realmente passaram a ser controladas com o uso de vacinas. Hoje nós temos vacinas específicas para crianças, adolescentes, adultos, para idosos e também para gestantes. Cada uma delas tem a sua importância, nenhuma é mais importante que a outra e é preciso que os pais respeitem, que as pessoas respeitem esse calendário de vacinação, é isso? Sem dúvida, todas realmente têm a sua importância, cada uma delas vai prevenir para doenças específicas, então não tem como dizer essa é mais importante do que a outra, eu vou preferir fazer essa, não, todas têm a sua importância. Você trabalha nessa área faz muito tempo, como é que você observa hoje a atitude dos pais? Eles estão ou não mais conscientes sobre a importância de levar os seus filhos para vacinação? Olha, é muito relativo. Nós temos, eu diria que a maioria consciente da importância de vacinar os filhos, mas tem ganhado aí espaço alguns movimentos anti-vacina, sem fundamento científico, o que tem feito com que as taxas de cobertura vacinal, não só na criança, como em qualquer faixa etária, tenha caído. Infelizmente, porque isso permite o ressurgimento de doenças, como o que aconteceu recentemente com o sarampo. Inclusive, falando sobre o sarampo, a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório apontando que houve aí um aumento de cerca de 300% no número de casos de sarampo nos 3 primeiros meses deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado. O que está acontecendo? Por que desse aumento enorme no número de casos? Olha, isso é um absurdo. Na verdade, um dos aspectos é que as pessoas perderam o medo dessas doenças. Como alguns anos atrás essas doenças elas ocorriam com uma frequência muito alta, era como se naquela ocasião todos tivessem que ter sarampo, né? Então hoje você não vê mais sarampo e diz, então não há o risco de contrair. Aliado a essa perda do medo, da preocupação com a doença, começaram a aparecer fake news, né? Uma série de informações falsas sobre eventos adversos, efeitos colaterais da vacina do sarampo, que hoje já se provou que não tem qualquer fundamento esse tipo de informação. Como é que está a questão sarampo no Brasil, em Santa Catarina especificamente? Olha, desde fevereiro do ano passado, nós começamos a vivenciar um surto de sarampo no Brasil, especificamente na região norte, acometendo Roraima, Amazonas, com mais de 1.000 casos no decorrer de um ano. Isso tem sido atribuído à vinda dos venezuelanos para o Brasil. Mas não são eles os responsáveis, porque se eles viessem e trouxessem o vírus do sarampo, mas se a população brasileira estivesse com o seu calendário vacinal em dia, não haveria o risco de reintrodução desse vírus no país. Em Santa Catarina, felizmente, nós não temos até o momento registrado nenhum caso de sarampo nesse último ano. Inclusive agora no verão nós tivemos um caso de um transatlântico que veio para o litoral norte e acabou tendo um surto de sarampo dentro deste navio. Isso, esse surto teve origem
pelo que eu sei, na tripulação, né, do transatlântico, e pessoas vindas de diversas regiões do mundo. Porque hoje as pessoas têm que entender assim, não tem sarampo no Brasil, mas tem na Europa, tem em outros continentes, e hoje as pessoas se deslocam de um continente para o outro com muita facilidade. Isso faz com que esses agentes infecciosos sejam facilmente transmissíveis. É a mesma história em relação à poliomielite. Não vou mais vacinar meus filhos da poliomielite, porque há anos não tem poliomielite no Brasil, mas ainda tem poliomielite em alguma região do mundo. Então, precisa estar protegido, tanto com a perspectiva desse vírus vir para o Brasil, assim como também quando eu vou viajar para fora do país, eu preciso ter o meu calendário de vacinação em dia para impedir que eu adquira uma dessas doenças fora daqui. Referente ainda ao sarampo, só para alertar as pessoas em casa, né, quem é que precisa se vacinar contra essa doença? Todo mundo? Olha, hoje a recomendação do Ministério da Saúde é até 49 anos de idade, considerando que após essa idade, praticamente toda a população já foi exposta ao vírus do sarampo. Isso nesse momento, né? E a recomendação é que até 29 anos todos tenham pelo menos 2 doses da vacina do sarampo no seu calendário. Após 29, dos 29 aos 49, admite-se uma dose. E quem, de repente, tomou e não se lembra, ou não se lembra realmente, ficar na dúvida, como é que faz? Toma assim mesmo? Vacina não registrada é considerada como não realizada, então faz novamente. Assim como a pessoa também diz assim, eu não vou vacinar porque eu já tive sarampo. Qualquer mancha vermelha no corpo associada à febre, as pessoas leigas tendem a associar com sarampo, com rubéola. Se não houver comprovação laboratorial, você não pode dizer que já teve, tem que realmente vacinar. E quais são os sintomas dessa doença, além dessa vermelhidão no corpo e febre? Sarampo? O sarampo ele começa com febre muito alta. Sarampo é uma doença grave. Começa com febre alta, que acontece por uns 3 dias, com mal-estar, com sintomas respiratórios, tipo coriza, com lacrimejamento, às vezes com secreção purulenta ocular. E depois de uns 3, 4 dias desse quadro de febre alta e desses outros sintomas associados, aparecem então as lesões de pele, que é o que nós chamamos de exantema, né, que começa a aparecer na face e dentro de uns 3 dias dissemina-se para todo o corpo. E tem que lembrar que é o seguinte, é uma doença extremamente contagiosa. Tem um caso, aqueles próximos, se não estão vacinados, facilmente também adquirem a doença. Então é importante que as pessoas que de repente percebam alguns desses sintomas procurem rapidamente o médico, essa é a orientação? Sim. Em qualquer sintoma de febre associado a exantema, que são essas manchas de pele, procure um médico para que tenha um diagnóstico e um tratamento adequado. E como é que é o tratamento? Sarampo é uma doença causada por vírus e não existe um tratamento específico. É diferente de você ter uma infecção causada por bactéria, onde está indicado o uso de antibióticos. Essas doenças virais, nós falamos que o tratamento é apenas suportivo, né? Ele só vai dar medidas de suporte, hidratação, repouso, uma alimentação adequada, porque há um tempo para que o próprio organismo resolva essa situação. A gente vai falar agora sobre, então, a gripe, vacinação contra a gripe. A nossa repórter, a Michele Todesgato, foi até um posto de saúde aqui na capital, conversou com algumas pessoas que estavam por lá, né, que se imunizaram contra essa doença, e elas reafirmaram aí a importância da vacinação, da imunização. Veja só. A Priscila nunca havia tomado a vacina da gripe, mas neste ano não teve dúvidas. Ao se vacinar, a futura mamãe protege tanto a si própria como ao bebê. Por recomendação médica, minha primeira gestação, né? Nunca tinha tomado a vacina da gripe. E aí o médico indicou essas vacinas, dentre delas da gripe. A Camila Souza sabe bem disso. Ela é professora e participa todos os anos da campanha do Ministério da Saúde e também leva a filha para vacinar. A mãe encoraja a pequena e num piscar de olhos, pronto.
merece até carimbo do Zé Gotinha. Parabéns, Ana Laura! Todo ano, iniciou a campanha, a gente participa, né? Eu acho que é importante, eu como mãe, né, preservar a saúde, e a gente tem que confiar, né, que vai funcionar, que vai dar certo. Eu acho que é de extrema importância. A principal novidade esse ano em relação à população-alvo foi a inclusão de crianças entre 5 e 6 anos de idade. Até os anos anteriores, as crianças vacinavam antes de fazer 5 anos. Depois de 5 anos, estavam fora da faixa de vacinação. Esse ano foi ampliado para 6 anos. Então, as crianças que ainda não fizeram 6 anos devem ser vacinadas esse ano também na campanha. Outra vacina que merece atenção é a da febre amarela. Todo o estado de Santa Catarina tornou-se área com recomendação da vacinação. Seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, a vacina passa a ser de uma única dose e garante proteção durante toda a vida. Com o aumento da transmissão de febre amarela no Brasil, o aumento das áreas de recomendação de vacina, isso foi muito rápido nesses últimos anos, o Brasil resolveu ampliar e fazer vacinação para todo mundo. Então agora faz parte da vacinação do adulto. Como faz parte o tétano, como faz parte hepatite, como faz parte vacina contra o sarampo, enfim, faz parte da vacinação do adulto. Agora, as pessoas que nunca foram vacinadas para febre amarela precisam procurar a unidade de saúde o mais rapidamente possível, porque a gente precisa que a nossa população esteja protegida. Doutora, a gente viu aí a reportagem da Michele Todescato, então, né, sobre a febre amarela. A gente vai conversar no próximo bloco. Agora, falando sobre a gripe. Muita gente ainda tem muitas dúvidas sobre essa vacina especificamente. Realmente ela é importante? Realmente ela é eficaz? Ela é eficaz, só que essa eficácia dela tem uma duração em torno de 1 ano. Por isso que ela é feita a cada ano novamente. Não só em questão de eficácia, como os vírus também sofrem modificações genéticas e a cada ano é produzida uma nova vacina com os vírus que estão circulando naquele momento. E em relação à eficácia, uma das questões que as pessoas dizem, eu fiz a vacina, mas eu estou sempre gripado. As pessoas confundem gripe com resfriado. Gripe é um quadro grave, com febre, mal-estar, e com complicações, dependendo assim, da faixa etária, crianças de baixa idade, idosos, pneumonia, até óbito. Resfriado tem mais de 100 tipos de vírus de resfriado, os mais conhecidos são os rinovírus. É isso que a pessoa está com o nariz escorrendo, um pouquinho de tosse, mas não dá essa febre alta, não dá esse mal-estar. Resfriado, as crianças, principalmente crianças em creche, tem mais de 10 episódios por ano. A vacina não é para prevenir resfriado, é para prevenir gripe, causada por um vírus chamado influenza. Porque muitos pais a gente percebe que deixam de levar os seus filhos para vacinar justamente por isso. Ele está gripadinho, o nariz está escorrendo, está febril, não vou vacinar porque isso aí vai piorar o quadro dele. Isso não é verdade, né? Não, não é verdadeiro. Isso é uma falsa contraindicação. Se a criança está com seu narizinho escorrendo, uma tosse leve, não tem febre, não tem por que não vacinar. Até porque na nossa região, se a gente for esperar que a criança não tenha nenhum sinal de resfriado durante o período de outono e inverno, vai passar todo esse período e não vacinar. E a partir do momento que você se vacina contra a gripe, quanto tempo que demora para fazer o efeito no corpo? A maioria das vacinas, elas demoram em torno de 1 semana para ter seu efeito. É o tempo do seu organismo produzir anticorpos contra aquele agente que foi inoculado, né? Então, no caso da gripe, o vírus influenza, em média, 1 semana a 10 dias. Outra dúvida das pessoas, vou me vacinar, eu devo procurar a rede pública de saúde, eu vou no particular, o que é indicado? Olha, a rede pública no Brasil é uma rede de excelência. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde no Brasil é reconhecido internacionalmente. Então, assim, é um programa bom, um programa que dá segurança. Só até o momento ainda não tem todas as vacinas hoje disponíveis, incluídas nesse calendário. O que o indivíduo pode, isso também serve tanto para adulto quanto para criança,
utilizar o calendário da rede pública e complementar esse calendário com algumas vacinas hoje apenas disponíveis em rede privada. Ou também ele pode fazer todo esse calendário em rede privada, porque a base, mesmo em clínica privada, é um calendário que é o calendário básico do Ministério da Saúde. Agora, o que é importante frisar é que é fundamental que as pessoas levem a sério, que realmente se vacinem contra a gripe, porque a gente vê muita gente morrendo por causa dessa doença. Sim, principalmente os grupos de risco, que são esses grupos que o Ministério da Saúde inclui nas campanhas anualmente, né? Que são as crianças menores de 6 anos de idade, os indivíduos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, os indivíduos que têm alguma comorbidade, né? Que têm alguma doença de base que predispõe à gripe, além dos profissionais de saúde e hoje incluindo até os professores, tanto de escola pública quanto de escola privada. Perdeu a campanha, perdeu o dia D, não tem desculpa, né? Basta procurar um posto de saúde a qualquer hora, a qualquer momento e fazer a imunização. Essa é a orientação? Sim. Não pode deixar de vacinar, não pode brincar com a saúde. De jeito nenhum, né? Eu acho que se tivesse que dar um recado, eu daria: vacine-se, vacine-se, vacine-se. Não tem como fugir disso, então. A gente fica aqui o alerta da doutora Sônia Faria. Muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Saúde. Eu que agradeço a oportunidade. A gente faz agora um intervalo e na sequência nós voltamos para falar de febre amarela. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde. O assunto agora é febre amarela. A nossa entrevistada é a doutora Marise Matos, médica infectologista da DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde passou a recomendar a vacina contra a febre amarela para todo o território nacional. O porquê dessa medida? Então, essa foi uma medida muito importante. Antes o país estava dividido em áreas com recomendação de vacina e áreas sem recomendação de vacina. E desde que nós estamos vivendo o maior surto de febre amarela silvestre nos últimos 80 anos, né, o país está tendo um grande número de casos, um grande número de mortes, de óbitos por febre amarela. Foi decidido que todo o país, né, fosse área com recomendação de vacina, inclusive todo o estado de Santa Catarina é a área com recomendação de vacina. Qualquer pessoa em qualquer município de Santa Catarina tem que se vacinar contra a febre amarela, porque é a única maneira de você evitar pegar essa doença. Qual é a região mais preocupante hoje? Então, aqui no estado de Santa Catarina, a região mais preocupante é a região que faz fronteira com o Paraná, porque esse surto, essa epidemia, ele começou por volta de 2014, foi o primeiro sinal que ela ia acontecer pegando o Cerrado, saindo da Amazônia para o meio do Brasil. Vamos imaginar o mapa do Brasil assim, né? Vindo para lá, apareceu um macaco morto no Cerrado, perto de Tocantins. Depois, 2014, 2015, Tocantins teve um número grande de casos e aí desceu. E descer, como é que desce? É um mosquito que vem trazendo o vírus, né? E pegou a Mata Atlântica. No que atingiu a Mata Atlântica, a gente está tendo um surto inusitado, quer dizer, pela primeira vez a gente tem todo o bioma da Mata Atlântica comprometido, mostrando que há circulação de vírus. Como é que a gente vê isso? Através da morte de macacos e morte de pessoas, né? E adoecimento de pessoas. Então pegou Minas Gerais, pegou Espírito Santo, São Paulo, Paraná, e já havia um cálculo de que descendo pela Mata Atlântica
Santa Catarina poderia ser afetada entrando pelo Paraná. Isso de fato se confirmou, né? Nós tivemos o primeiro caso autóctone em Joinville, né? Que é bem perto dali, do Paraná, não tão na fronteirinha, mas teve. E teve uma epizootia, que a gente chama, quer dizer, uma morte de macaco confirmada em Garuva, que também é lá para o norte do estado. Na verdade, o macaco ele não transmite a doença, mas ele é um indicativo de que o vírus está circulando naquela área, é isso? Exatamente. O macaco não é transmissor. Isso é importantíssimo que fique claro, porque às vezes as pessoas ficam com medo dos macacos. Vê um macaco, quer eliminar o macaco. Isso não pode ser feito, ao contrário, né? É importante que as pessoas fiquem atentas ao macaco, porque ele é o nosso primo irmão, é o nosso primata não humano, não é isso? Então, ele faz uma coisa pela gente, ele adoece primeiro do que nós. E eles adoecem em bando, né? Porque o mosquito circula, né, picando os macacos na mata. Os macacos ficam lá na copa das árvores, os mosquitos picam os macacos e transmitem para o macaco o vírus da febre amarela. E aí os macacos adoecem muito mais rápido, o vírus circula com muito mais intensidade nos macacos, né? Isso facilita, inclusive, que mosquitos piquem mais, macacos se infectem de novo, né? E aí eles começam a morrer. E muitas vezes o macaco doente se aproxima mais da cidade, porque ele pode se deslocar do bando e acaba, às vezes, sendo atropelado. Fragilizado que está. Fica doente, fragilizado. Ele fica doente, ele fica com febre, ele fica molinho, ele fica... Como ser humano, na verdade. Como ser humano. Então, assim, o macaco é um sinal de que o vírus está presente no estado. Então, por isso que tem que ficar atento aos macacos. O que a população pode fazer? Assim, a população é um dos maiores aliados, porque é quem mora lá perto, quem mora em zona rural, perto de pedaço de mata, que sabe, que vê, que ouve o macaquinho. Então, que conhece, né, parou de ouvir, nossa, cadê aquele bando que passava aqui que não passa mais? Entendeu? Então, ficar atento, e se vê algum macaco morto, ou às vezes já nem encontra mais o macaco, já encontra o osso do macaco. Tudo isso tem que ser notificado, né? Tem que avisar. Procurar as autoridades. Isso. A vigilância epidemiológica, uma das maneiras de vigiar e controlar a febre amarela é essa, né? Então, é vigiar o macaco, ver se ele está adoecendo ou não, vacinar as pessoas e identificar os casos humanos. Também pode procurar vírus no mosquito, mas é uma coisa à parte. Menos importante. Agora, explica para a gente, doutora, né, só para esclarecer, o que exatamente é a febre amarela, como se dá exatamente a transmissão dessa doença? Então, o que é a febre amarela? É uma doença viral, né? E é uma doença febril, como o nome está dizendo. Febre é um sintoma fundamental da febre amarela. Não existe febre amarela sem febre. Sim. Pode até existir o amarela, doença que deixa a pessoa amarela. Mas se não tiver febre, não pode ser febre amarela. Então, é uma doença febril aguda. O que é uma doença febril aguda? É aquela doença que eu estou conversando com você e à noite ou amanhã estou com febrão, morrendo de dor no corpo, dor de cabeça. A doença aguda é aquela que começa de uma hora para outra. Do dia para a noite você está mal. Do dia para a noite. É igual uma gripe forte, né? Então, a febre amarela, ela vem assim. É uma doença que aparece de forma aguda, muito forte, com a febre muito alta, com calafrio, com dor no corpo, com dor nos músculos, às vezes dor abdominal, dor de cabeça muito forte, dor nos olhos, dor nas costas. A sensação da febre amarela, da doença aguda, é muito ruim. É tão ruim que a pessoa acorda por causa da febre, entendeu? Não consegue nem dormir, né? Então, é uma doença que leva a pessoa ao médico. E pode matar em quanto tempo se não for curada, na verdade, se não for tratada? Então, assim, pode matar, lógico, né? Essa que é a preocupação maior. E ela pode matar porque acomete o fígado e outros órgãos, e aí, de uma forma muito intensa, isso pode levar ao óbito. Mas não é todo mundo, né, que vem ao óbito. Na verdade,
A maioria das doenças, elas passam assim, né? A febre amarela também é uma doença que a maioria das pessoas, quando adoece, às vezes nem sabe que teve febre amarela. Porque ela pode ser uma infecção febril aguda que em mais ou menos 5 dias fica boa. E pode ser confundida com outras doenças, de repente. Pode ser confundida com outras doenças. Mas assim, o que acontece? 20% dos casos que pegam febre amarela, que não é pouco, né? 20% significa 20 pessoas em 100. É muita coisa. É muita coisa. Podem evoluir para uma forma grave. E essa forma grave é que dá o amarelo no olho, né? E na pele. E essa forma grave é que pode matar em até 50% dos casos. Então, você imagina, desses 20% que vão para a forma grave da doença, você tem, de cada 2, né, um pode morrer, porque se é metade pode morrer. E como é que eu trato isso? Não tem remédio para tratar a febre amarela. Então, é muito triste a evolução da doença. Quem evolui para o quadro grave que vai a óbito, porque ela começa com a doença, assim, com aquela febre forte, isso fica uns 3 ou 4 dias assim, aí ela dá uma melhoradinha, né? De umas 6 horas a 48 horas a febre diminui um pouco a dor no corpo, e aí quando ela está evoluindo para a forma grave, volta de novo a febre, mais altas, e os sintomas voltam com mais força. Nessa fase, é a fase que o vírus já comprometeu o fígado, o rim, a musculatura, às vezes, do coração, medicamento o intestino, o sistema nervoso central. E aí você, enfim, tem que esperar que a pessoa melhore. Então, importância do diagnóstico precoce. Suspeitou de febre amarela, coloca a pessoa em observação, porque ela pode evoluir para uma doença mais grave, entendeu? E com relação à vacinação, então é fundamental para evitar, né, que as pessoas realmente peguem essa doença, o vírus está circulando aí. Quem é que deve se prevenir contra a febre amarela? Quem é que deve se vacinar? Então, o recomendado é que todas as pessoas, a partir de 9 meses de idade, aos 59 anos, procurem os postos de saúde para tomar a vacina que já está disponível. O Estado recebeu dose suficiente para vacinar toda a população, então tem dose suficiente de vacina. Antes de 9 meses não deve ser vacinado porque tem risco de evento adverso, grave, tipo neurológico, nos bebezinhos, então não deve ser vacinado. E a partir dos 59 anos, quer dizer, de 60 em diante, não é que as pessoas não há uma contraindicação à vacina. É preciso avaliar custo-benefício, porque a partir dos 60 anos o risco de eventos adversos graves, que são raríssimos, né, ele aumenta nessa população. Então, para você vacinar uma pessoa com mais de 60 anos, tem que avaliar certinho qual é o risco dela adquirir febre amarela, se é maior ou menor do que o risco dela fazer um evento adverso grave. Né? Os eventos adversos graves, eu devo logo avisar que são muito raros, né? Nós temos mais de 600 mil doses de vacinas aplicadas, tem 11 notificações de eventos adversos graves. Então, assim, não é para as pessoas deixarem de se vacinar, porque existe essa possibilidade. Essa possibilidade é remota e acontece mais em determinado grupo etário. A orientação é essa, não fuja da vacinação. Não corre fuja lá, né? da vacina, porque a gente, na hora que tiver a doença, a gente não tem remédio. Mas a gente tem como não ter a doença, que é se vacinando. Doutora, muitíssimo obrigada por tantos Nada, esclarecimentos. imagina. Pessoal, Muito fica aí o alerta da doutora, né? Corre lá e se vacina. Nossa Saúde vai terminando por aqui. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima.